Queridos irmãos, Paulo, após a ação de graças ao Pai, Paulo então acrescenta aqui em Colossenses um pedido. E aqui está o objetivo do pedido de Paulo. O objetivo do pedido de Paulo é superar os conflitos que estavam havendo, que envolviam a comunidade de Colossos, melhor dizendo. Resgatando assim a esperança desse povo em Cristo Jesus. Paulo, ele continua a sua oração constante. Ele diz: oramos continuamente por vocês. Agora transformada num pedido. E esse pedido é dirigido a Deus. Não é qualquer pessoa, mas é dirigido a quem comanda todo o universo. Quem originou todo o universo. Quem tem o controle em suas mãos. Pedir a Deus. Mas tem um beneficiário. O beneficiário é a igreja de Colossos. Interessante que ele pede pleno conhecimento da sua vontade. Ele ora para que a igreja de Colossos, irmãos, preste muita atenção, irmãos. E eu sei que você já leu essa epístola, essa carta de Paulo aos Colossenses. Paulo ora continuamente. Ele não cessa de orar pela igreja de Colossos. Mas ele ora para que essa igreja, irmãos, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? Da vontade de Deus. Não é da vontade do homem. Ele ora para que a igreja transborde conhecimento de Deus. Irmãos, nós só podemos combater o falso ensino aprendendo as verdades da palavra de Deus. O antídoto contra a mentira é a verdade. E a verdade, ela está inspirada, revelada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não há outro meio, outra forma de combater as falsas heresias, os falsos profetas que estavam assolando a igreja de Colossos, que está assolando a igreja evangélica brasileira. Paulo ora para que transbordeis no conhecimento da vontade de Deus. Não é a vontade do homem, não é o homem que está no centro, não é o homem que determina, mas é Deus. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse pleno conhecimento da vontade de Deus, irmãos, mostra que a caminhada é um processo de assimilação e concretização do projeto de Deus na vida da igreja. Para que Deus concretize o seu projeto, é preciso que nós conheçamos a sua vontade, a inteireza do seu plano redentivo, que está exarada nas Escrituras, que está revelada na palavra de Deus. É preciso ter pleno conhecimento. E nessa busca são necessários sabedoria e discernimento, é o que Paulo está dizendo. Não tem outro jeito. Nós precisamos ler, nós precisamos buscar, entender o plano de Deus. Num contexto em que ninguém quer ler mais.
num contexto que a gente não quer ouvir mais. Conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus, ela se concretiza, irmãos, no discernimento e na sabedoria. Mas é interessante que Paulo, ele continua: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é sabedoria, irmãos? A sabedoria, irmãos, é a aplicação do conhecimento de forma prática. Muitas pessoas são sábias. Muitas pessoas, melhor dizendo, têm conhecimento, mas elas não são sábias. Muitas pessoas, irmãos, são gênios intelectuais, mas não têm sabedoria. É disso que Paulo está falando. A sabedoria que vem de quem a originou, o próprio Deus. Para que entendamos as coisas espirituais, para que tenhamos discernimento. Esse discernimento aqui é a capacidade de ler em profundidade o que está acontecendo. É de fazer uma leitura do que está acontecendo. E olhar para a Bíblia e extrair de Deus essa sabedoria para contestar aquilo que está acontecendo, que não é verdade bíblica, aquilo que é falso, aquilo que agride, aquilo que afronta, aquilo que profana a santidade de Deus. Sabedoria, discernimento. Nós precisamos ter, irmãos, essa sabedoria, esse discernimento, a fim de não nos deixarmos ser arrastados e ser derrotados pelas coisas difíceis que nós passamos e achar que está em nós o poder de solucioná-las. Está em nós o poder de adquirir a sabedoria. Os iluminados diziam, eles diziam que a matéria é má, o espírito é bom. Nós podemos adquirir conhecimento, pelas nossas forças, mas a sabedoria que nos leva a esse discernimento espiritual é a sabedoria que vem de Deus. Os iluminados diziam que a custo de muito esforço eles conseguiriam chegar a um grau de sabedoria por si só. Mas a palavra de Deus, nós olhamos aqui Paulo ao contrário. Ele pede que Deus conceda a todos, gratuitamente, essa sabedoria e o discernimento. Porque somente essa sabedoria e esse discernimento vindo de Deus põe as pessoas no caminho do projeto de Deus. Para que ela chegue a uma vida que seja a expressão da vontade de Deus. A sabedoria e o discernimento que Paulo pede para a igreja de Colossos é a sabedoria e discernimento que precisamos, que vem de Deus. Para, irmãos, que possamos ser a expressão da vontade de Deus nas nossas relações, no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir. Que nos distingua de tudo isso que vemos nesse mundo corrompido. Nós olhamos aqui, Paulo diz que essa sabedoria, esse discernimento, é um processo alimentado para a esperança, até chegarmos ao conhecimento de Deus. Nós precisamos ser alimentados por uma esperança, esperança de algo que é eterno, não é passageiro, não é efêmero, não estão nas coisas temporais. E ele diz que para isso nós precisamos ser fortalecidos em todos os sentidos pelo poder de sua glória. É o poder de Deus que nos mantém
perseverantes em buscar esse conhecimento e nos manter íntegros diante de Deus. Esse poder que vem de Deus, olha o que ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Irmãos queridos, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Nós olhamos, irmãos, a ausência de conhecer, a ausência de conhecer a vontade divina, é uma maneira de viver que não agrada a Deus. A ausência de conhecer essa vontade. Nós só podemos ser expressão da vontade de Deus quando houver em nós esse discernimento, essa sabedoria, do qual a origem é Deus mesmo, nos fortalecendo para permanecermos íntegros diante das situações adversas que tentam nos assolar e nos corromper. Deus nos tirou do mundo. Nós estávamos perdidos, éramos perversos. Ele nos tirou do mundo. E agora, irmãos, Ele nos tirou para viver de uma forma agradável a Ele. O nosso desejo, muitas vezes, irmãos, a nossa tentação é agradar aos outros. Ah, irmãos, quantas vezes somos tentados a agradar as pessoas das diversas classes que nos rodeiam, inclusive da igreja. Somos tentados a todos os momentos a agradar. Um quer de um jeito, outro quer de outro. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações eclesiásticas, nas nossas relações no trabalho, nós somos tentados, irmãos, a agradar as pessoas. E somos levados até a nos corromper, a ceder. Mas Paulo, ele pede para que transbordei no conhecimento, na sabedoria de Deus, para, fortalecidos, irmãos, pelo poder de Deus, glorificá-lo, expressando a vontade de Deus no dia a dia. Sendo fortalecidos com todos o poder. Paulo está exortando os cristãos a viverem vidas santas, porque essa é a vontade de Deus, é essa vida que agrada a Deus. Paulo está dizendo que importa agradar a Deus do que aos homens. Olha, que vocês se mantenham íntegros, viverem vidas santas e agradáveis ao Senhor. E isso só pode ser realizado se for no poder, se formos fortalecidos pelo poder de Deus. Nós olhamos, irmãos, Paulo dizendo, a fim de viveres de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Mas ele vai além. Você vivendo segundo a vontade de Deus, expressando a vontade de Deus, você, consequentemente, vai frutificar em toda boa obra. Não existe uma árvore bem nutrida, não existe uma árvore bem regada que não produza fruto. E se nós estamos sendo fortalecidos no poder desse Deus, no conhecimento dele, com certeza, ele vai gerar através de nós frutos. É o que Paulo está falando. Se vivermos de forma digna desse Deus, se vivermos de forma digna para o agrado dele, fortalecidos pelo seu poder, segundo a força da sua glória,
Em toda perseverança e longanimidade, os frutos virão. Mas há necessidade de perseverar, irmãos. Perseverar em Deus. Nós olhamos e a tarefa não é fácil. Paulo prevê aqui que os colossenses eles precisarão de perseverança e paciência a toda prova. Quando a gente olha para o versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos queridos, Deus, ele se manifesta na resistência paciente que ele proporciona aos seus servos. Através do poder dele, ele nos dá essa paciência de resistir a todas as tentações, de perseverar. Ele nos dá a tolerância, irmãos, com tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que nos fere. É essa perseverança dos santos que vem do poder de Deus para a igreja. Fortalecidos por esse poder, com a sabedoria de Deus, discernimento da sua vontade, nós vamos perseverar e vamos frutificar. É isso que Paulo está dizendo. Que os cristãos, pelo poder glorioso de Deus, eles são fortalecidos para suportar as aflições e demonstrar paciência para com aqueles que os assolam. É o que Paulo está dizendo. Precisamos então buscar sabedoria em Deus. E assim, ele fez aquele povo idôneo de Colossos. Assim ele faz você e a mim idôneos. Mas para que ele nos faz idôneos? Ele nos torna, irmãos, suficientes, qualificados para expressar a sua vontade. Não é a vontade sua, mas a vontade de Deus através da sua vida. Paulo ora para que esses crentes transbordem em sabedoria e discernimento. Quando Deus redime um pecador, irmãos, é interessante que ele transfere o poder das trevas para o reino de seu Filho, para a sua maravilhosa luz. É assim que ele faz conosco. Ele nos tira do mundo. Nós que estávamos escravos do pecado. Ele nos liberta, ele nos redime. Ele nos torna, irmãos, conhecedor da sua vontade. E através do poder dele, ele nos fortalece para resistir a cada momento, expressando a vontade dele através das nossas vidas. Não cedendo, não se corrompendo, confrontando a mentira com a verdade. Nós olhamos para esse pedido final de Paulo, versículo 13 e versículo 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele redimiu, Paulo está dizendo, olha, ele redimiu vocês. Ele tirou vocês do mundo, vocês estavam em trevas, para a sua maravilhosa luz, para que vocês expressem continuamente a vontade dele. Mas para isso é preciso se apropriar da sabedoria e discernimento da sua vontade. E só pode ter esse conhecimento, essa sabedoria, esse discernimento, se verdadeiramente houver uma experiência real com esse Deus. Redimidos, então, nós vamos expressar a sua glória, a sua majestade a cada minuto das nossas vidas. O final do pedido. Ele está, irmãos, aqui. Ele prepara o tema que será desenvolvido no hino, a partir do versículo 15. Ele recorda. Paulo está recordando quem eles eram. Ele recorda o básico aqui, do Êxodo.
Quando Deus tira o povo de um lugar e introduz em outro lugar. E por que Deus faz isso? Porque Ele ama aquele povo. Ele tirou da mão do Egito. Ele tirou da mão de Faraó e mandou o povo para a terra que mana leite e mel. Ele nos tirou do poder das trevas e nos redimiu. E agora somos dele para expressar a sua vontade. E no poder desse Deus foi que nós fomos tirados da escravidão do pecado. Ele tira alguém de um lugar para introduzi-lo em outro, para que sua vontade seja expressa. Ele quer que a vontade dele seja expressa através da igreja, através do seu povo. Foi o que aconteceu quando os hebreus eram escravos do Egito. Foi também o que aconteceu lá no exílio, na Babilônia. Deus tirou o seu povo do cativeiro e conduziu de volta à terra. Por meio de Jesus Cristo, em sua vida, morte e ressurreição. Foi por meio de Jesus Cristo, em minha vida. Foi através da morte e da ressurreição dele, que Deus Pai nos arrancou das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, como está no versículo 13. Para quê? Para que nós sentássemos no banco e ouvíssemos. Para que nós viéssemos à igreja e louvássemos. Para que nós viéssemos à igreja e orássemos também. Mas que ao sairmos daqui nós expressássemos a vontade de Deus. Expressássemos a vontade dele. O plano redentivo dele. Para que outras pessoas possam, então, se converter a Cristo. E para que nós, através dessa sabedoria e discernimento, possamos perseverar nele, no poder, fortalecido no poder dele. Perseverar diante das adversidades, dos momentos difíceis, diante dos falsos profetas, nos levantar contra as falsas heresias, falsas doutrinas, contra os falsos mestres, não cedendo, não apostatando. Portanto, meus queridos irmãos, que nesta manhã eu e você sejamos fortalecidos no poder de Deus e venhamos ter, irmão, sede. Como diz John Stott, ler é pensar. Crente precisa ler, irmãos. Crente precisa pensar. Você tem buscado sabedoria e discernimento espiritual em Deus? Para que você seja a expressão da vontade dele? Lido a Bíblia, a revelação dele. Fortalecido no poder dele, nós vamos perseverar, irmãos. E nada nem ninguém vai nos afastar do amor dele. Nada nem ninguém vai nos corromper, se nós estivermos fortalecidos em seu poder. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida da Igreja Presbiteriana do Realengo. E que sejamos uma igreja que tenha sede de conhecimento de Deus, de discernimento de Deus, para expressar a sua vontade. E expressando a sua vontade, consequentemente, nós vamos gerar frutos. Porque é isso que ele quer da igreja. Que Deus nos abençoe.